Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Resumo da sua novela Terra Prometida, de terça-feira, 19 de março de 2024. Ioná elogia Eloy dizendo que o disfarce dele está ótimo. Já a sogra diz que ele pode acabar no caldeirão da bruxa. Ele quase fraqueja, mas Ioná diz para ele não ouvir o que a mãe dela fala. Eloy aproveita para dizer para Ioná que quando voltar vai direto para a tenda nova deles. Aí a bruaca enlouquece e diz que a filha não vai ter coragem de abandoná-la. Aí é a vez do marido dizer: será? Caleb recebe o abraço de Josué antes da partida, levando no baú o danado do Nobá. Enquanto Samara pensa em uma próxima sacanagem para fazer com Aruna, Abel chega para marcar o casamento com ela. Leia pergunta se não está cedo demais. Quemuel diz que já está passando da hora. Samara vai aprontar. Josué conta para Aruna que conheceu Caleb no momento triste de sua vida, que foi Deus quem o deu para aliviar a dor. Ela diz que ele é um ótimo amigo e vai ser um ótimo pai. Ele fala que vai se esforçar para ser um bom pai. No palácio, Ravena é coroada rainha. Todos se curvam, menos Melina, é claro. Cavalgando, Ula encontra água e para beber. Ela se pergunta o que vai ser dela. Ela mesma responde que é seguir em frente, sempre em frente. Com certeza. Já na tenda de Elidade, ele pergunta para a filha se não estão achando nada estranho na tenda. É o silêncio. E ele pergunta para Laila o que está acontecendo porque ela está muda. Quase chorando, ela conta que está grávida. Ele fica numa felicidade só. Ele diz que a filha e a esposa estão grávidas. Deus é muito bom para ele. E todos se abraçam. Menos Rony, que está na cadeira de roda, coitado. Quemuel diz para Abel que ele tem a sua aprovação. E o coitado do rapaz fala que é uma honra entrar para a família. E fala para Samara já ir arrumando a festa, convidado, pois ele quer que seja o dia mais feliz da vida deles. Ele se retira e Samara com aquela cara diz: pode acreditar, Abel, vai ser um dia inesquecível. Ela se retira e Quemuel percebe a sua indiferença. Ele pergunta para Leia o que há com ela. Parece até que ela não quer o casamento. Leia mente e diz que ela está nervosa como toda moça. Antes do casamento, elas ficam ansiosas. Quemuel diz que ela tem um jeito tanto quanto bruto de mostrar ansiedade. Ainda não viu nada, Quemuel. A seguir, Zaqueu fala para Chay que foi um presente de Deus ele ter sobrevivido. Mas ele diz para ela que está intrigado porque as armas que ele levou eram muito frágeis. Quebraram como folha seca. E lembra que foi presente de Tobias. Ela pergunta se ele está desconfiando. Ele diz que é horrível pensar isso, mas está. Shaya conta que Tobias está se mostrando arrependido, mas se isso for verdade, é uma tentativa de assassinato e que ele deveria contar para Josué. Zaqueu diz que não tem provas, o que eles podem fazer é se prevenir contra Tobias. Shaya diz que ele tem razão e o melhor é manter distância. Na sequência, os irmãos covardes conversam e Tobias diz que não se conforma, ele fez tudo direitinho, sabotou as armas e Zaqueu se feriu gravemente, mas escapou. O miserável está cada dia mais forte. Samara pergunta se não tem perigo dele dizer para Josué que se feriu gravemente por culpa dele. Ele fala que esse perigo não existe, pois ele não tem prova. Para todos os efeitos, ele foi incompetente e se feriu como todos os outros. Ela diz que vai ajudá-lo a ter sua vingança, desde que ele ajude também. Afinal, uma mão suja lava a outra suja. Ela pede ajuda para matar Abel, pois diz que ou mata ele ou casa com ele. E casar é a morte. Ele diz que não vai sujar as mãos dele com o sangue de Abel. Ela diz que só quer que ele vá até as campinas e traga uns 4 ou 5 escorpiões mortais. E o resto cuida ela. O golpe final quem quer dar é ela e com prazer. É uma víbora. Enquanto a bruxa de vermelho pede criança a Zaira para sacrificar, pois ela quer mais poder, Tobias traz um cesto com os 5 escorpiões para Samara. Ele diz para ela abrir só uma vez só, pois apenas a picada de um já mata o cavalo. Imagino que eles não fazem com o ser humano. Ela diz que não pode imaginar, mas que em breve ela vai saber. Na sequência, Otiniel se apresenta como general de Jerusalém e manda que abra os portões de Ai para o rei Adonisedeque.
Enquanto Caleb desfila em Ai como rei de Jerusalém, discursa e é aplaudido pela multidão, o verdadeiro rei faz todos os gostos da mimadinha de sua filha. No acampamento, Samara prepara a cama para seduzir Abel. No palácio, Caleb diz que é uma honra estar na frente de um monarca tão corajoso, de uma rainha tão bela. Camir, o traidor, pergunta se ele é mesmo quem diz ser. O coitado do Abel entra no celeiro correndo, dizendo que veio mais depressa que pôde. A cobra começa a armar o bote. Ela diz que no início não queria, mas agora dá valor às suas qualidades e está completamente apaixonada por ele. Dá até um beijo no coitado, que acredita e diz que sabia que um dia ia ouvir aquelas belas palavras daquela boca delicada. Ela usa toda a sedução e diz que tem que ser dele, e é agora, e o joga em cima do tapete. Ela fica se insinuando e fingindo que está tirando a roupa. E aí ela fala: que tal essa visão como a última da sua vida? Viu como eu sou boazinha? No mesmo instante em que o escorpião entra pela sua roupa, ele começa a se debater e gritar: Samara, me ajuda! E ela só olhando. O rapaz ainda agonizando, ela dá adeus e se retira. Camir pede desculpas e pede que todos se sintam em casa. Camir manda servir vinho e quitutes e diz que espera que a estadia dele seja boa para ambos os reinos. Enquanto isso, o verdadeiro rei de Jerusalém, com medo do exército hebreu, diz que não pode mais adiar e marca a viagem para amanhã para o reino de Ai. Vai dar confusão. Samara volta para a tenda toda feliz e Leia pergunta o que houve para ela mudar de humor. Ela diz que está livre e leve para decidir o seu futuro, e o futuro dela é Josué. Leia diz que continua sem entender. Samara fala que ela vai entender muito em breve. Basta esperar. Setu encontra Abel morto e sai correndo. Caleb está se saindo muito bem. No banquete real, ele propõe aliança com Camir e pergunta sobre os prisioneiros. Camir diz que tem um, mas que não falou nada. Na cara dura, ele pergunta se pode ter um momento com esse prisioneiro e diz que o general dele pode tirar algumas informações. Camir diz que ele terá esse momento desde que conte tudo do miserável. E o Suf gosta, Melina se apavora. Setu chega na tenda de Quemuel e avisa que Abel está morto. Samara se agarra a Tobias fingindo que está desesperada. Ela fala que o noivo dela é um rapaz tão jovem e diz que não vai suportar e se retira. Leia diz que vai confortar a filha. No quarto, ela está rindo, dizendo que finalmente se livrou do abelhudo. Com lágrimas nos olhos, Leia pergunta se foi ela quem fez. Ela confessa para a mãe e diz que são cúmplices. Leia diz que ela foi longe demais. Aí ela ameaça sua mãe, lembrando da Dara. Pega Leia. E Leia pergunta como é que ela vai agir agora. Ela diz que normalmente vai visitar a família e se sentir para baixo. E diz que a mãe tem que fazer o mesmo. Ela sai e Leia diz: meu Deus, eu criei um monstro. Agora que tu viu, é? O carcereiro pergunta para Iru se ele está pronto para apanhar. Ele diz que não vão tirar nada dele. Quando ele se vira, Caleb pede silêncio. Ele entende e logo entra no clima. Caleb dá uma de rei e diz para ele que com eles vão falar. O carcereiro pergunta se eles não querem que ele fique e Otiniel diz que não precisa. O carcereiro sai e Caleb dá um abraço em Iru. Que alívio, hein, Iru? Caleb diz que vai tirá-lo de lá, só vai esperar a oportunidade certa. Iru fala que nunca esteve tão bem. A prisão e a tortura fez ele repensar na sua vida, na sua rebeldia. E ele pede perdão ao seu pai e ao Otiniel, o moleque cresceu, hein? Otiniel diz que tudo ficou no passado. Ele recebe o abraço do primo e do pai. E diz que é uma honra voltar para o povo de Israel, agora como verdadeiro hebreu. E diz que prometeu a Deus que se escapasse, se tornaria um novo homem. E eles ali é a resposta às orações dele. Forte.